Olá e bem-vindos a mais uma apresentação. Então, no último vídeo nós falamos sobre os estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gás. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da matéria, né? No último vídeo nós falamos sobre os estados físicos dela, propriedades. Nós falamos um pouco dos estados físicos dela. Hoje nós vamos falar um pouco das propriedades da matéria, certo? Então, vamos primeiro falar das propriedades gerais. Então, primeiro, vamos falar das propriedades gerais da matéria. Desculpa se a minha letra é bem ruim. Bem, as propriedades gerais, elas são, como o próprio nome diz, elas são comuns. São comuns a todo tipo de matéria. Então, todo tipo de matéria, não importa que matéria seja, tem essas propriedades. Certo? Propriedades... escrevi errado. Matéria. Pronto. Certo? Então, o que seriam as propriedades gerais? Seria, bem, a massa, o volume, a inércia, o peso e por aí vai, né? São as coisas que, não importa o que você tem, toda matéria tem, certo? E o próximo são as propriedades específicas. As propriedades específicas, como o próprio nome diz, são comuns a um certo tipo de matéria, Não é toda matéria que tem isso, é só um certo tipo. Tanto que a classificação das coisas na química é porque elas têm as propriedades semelhantes, né? Então, a gente vai ter aqui critério de diferenciação. Critério de diferenciação e identificação das matérias. É por isso, identificação das matérias. Da matéria. Então é por isso, é assim que a gente classifica as coisas, né? A gente usa as propriedades específicas para conseguir classificar tipos diferentes de matéria. Porque as gerais, elas são importantes, eu não vou dizer que elas não são importantes, mas elas são gerais, né? Então toda matéria tem ela. Para você classificar uma coisa, você precisa que ela tenha algo único. Então, as propriedades específicas são o critério para você identificar um tipo específico de matéria, certo? Seria os órgãos de sentido, né? Então aqui, ó. Desculpa pela interrompida, uma pessoa entrou no meu quarto, mas vamos lá. Então, as propriedades específicas nós temos dois tipos. Nós temos as propriedades específicas chamadas organolépticas, e as físicas. Bem, as organolépticas são as que a gente percebe com os nossos órgãos de sentido. Então seria, por exemplo, o cheiro daquilo, o sabor, o cheiro, sabor, cor. Certo? Por exemplo, metais brilham. Certo? Geralmente um metal apresenta um certo brilho. Então isso seria uma qualidade específica organoléptica. Por quê? Porque nós usamos os nossos órgãos do sentido para perceber que os metais brilham. As propriedades físicas utilizam-se de grandezas físicas. Como, por exemplo, a densidade. Então, nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Certo? Esse M teve mais perna do que devia. Mas, enfim, é 1 grama por centímetro cúbico. Isso é uma qualidade específica da água e nós usamos qualidades físicas, né? Grandezas físicas, certo? Então, bem fácil isso. Não tem erro. Isso aqui é só olhar
que vai. Só olhar que vai. Certo. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma observação. Com relação, isso aqui é bem óbvio também, mas vamos lá. Se eu tiver volumes iguais de duas substâncias com densidades diferentes, então suas massas são diferentes. Obviamente, né, pessoal? Aqui, se eu tenho aqui na balança, se eu tiver aqui uma balança, né? Aqui, a balança. Aqui uma balança. Se eu tiver aqui na balança aqui, eu vou ter 1 litro de algodão. 1 litro de algodão. E aqui eu vou ter 1 litro de chumbo. 1 litro de chumbo. Certo? Obviamente que o chumbo vai ter uma maior massa, porque ele possui uma maior densidade. Lembrando, galera, densidade é massa sobre volume. Agora, se o volume é igual e as densidades são diferentes, se o volume é igual e as densidades são diferentes, significa que a massa também tem que ser diferente. Se a densidade é diferente e o volume é igual, então a única coisa que sobra é a massa. Então as massas também têm que ser diferentes, né? Isso é óbvio, né, pessoal? Mesma coisa, se tiver a mesma massa, então o volume será diferente, né? Se eu tiver aqui 1 kg de algodão, 1 kg de algodão. Eu não sei se eu estou escrevendo algodão certo, mas vamos lá. E 1 kg de chumbo. 1 kg de algodão tem um volume muito maior do que 1 kg de chumbo, né? Porque você precisa de muito mais algodão para conseguir chegar num quilo do que você precisa para conseguir chegar num quilo de chumbo. Isso aqui é óbvio. E também não tem erro, né? Deixa eu apagar o exemplo. Eu vou ainda deixar a parte escrita, mas o exemplo não é necessário. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco do ponto de fusão. Do ponto de fusão das matérias, certo? Então, o ponto de fusão, como a gente já sabe, é o ponto onde o material passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então, vamos usar aqui como exemplo a água, né? A água. Então, aqui, se eu tivesse que fazer uma linha térmica da água, onde aqui é negativo, aqui é positivo, né? Qual seria o ponto de fusão da água? Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? É 0 graus. Então, o que é esse ponto de fusão? Né? O ponto de fusão da água é 0 graus. O que isso me fala? Isso me fala que tudo antes de 0 graus, que a água é sólida. Né? Está abaixo do ponto de fusão, significa que está sólido. E tudo que é depois do ponto de fusão vai ser líquido. Obviamente, né? Quando você chegar no ponto de ebulição, daí vai passar para gás. Falando em pontos de ebulição, vamos agora falar do ponto de ebulição. Então, de novo, vamos usar aqui como exemplo a água. Então, pessoal, ponto de ebulição, como você sabe, é a temperatura que você passa do líquido para o gás ou do gás para o líquido. Então, mesma coisa aqui. Vou fazer aqui uma linha da temperatura. Vocês provavelmente lembram o ponto de ebulição da água. Se não lembrar, não tem problema, é bem fácil. É 100 graus. 100 graus. Então, esse aqui é o ponto de ebulição da água. O que isso me fala? Isso me fala que tudo atrás do ponto de ebulição é líquido. Obviamente, até chegar no ponto de fusão. E tudo depois do ponto de ebulição é gasoso. Ou vapor, né? Você que decide. Então, daí a gente chega em alguns termos, né? Então, aqui, ó, a gente chega numa observação que a gente fala que quando um elemento
tem baixo ponto de ebulição, Né? O que significa ter baixo ponto de ebulição, galera? Vamos supor aqui que a gente tem um ponto de ebulição muito menor. Vamos supor que a gente tem um ponto de ebulição de... aqui, ó. De 1. Vamos supor que o nosso ponto de ebulição seja só 1. Só 1. Significa que ele passa do gás a 1 grau Celsius, ou seja, ele passa para gás muito mais cedo. Então, quando nós temos um ponto de ebulição baixo, significa que provavelmente aquele elemento é um gás à temperatura ambiente. Né? Ele evapora muito mais fácil. Tem um ponto de ebulição elevado, por exemplo, aqui eu colocar 1000 graus Celsius, isso significa que esse cara vai virar gás numa temperatura muito alta, vai ser mais difícil fazer ele virar gás. Ok? É interessante vocês conseguirem ter essa intuição, né? Por exemplo, ponto de fusão. O que significa ter um ponto de fusão baixo? Significa que ele passa para líquido muito mais fácil. Né? Se o ponto de fusão desse cara for menos 10 graus, significa que a menos 3 ele já é líquido. Né? Então é mais fácil ele virar líquido. Mesma coisa no ponto de ebulição. Então é interessante vocês já criarem essa intuição, porque pode parecer besta, galera, mas salva muito. Salva muito em exercício. Então aqui, ó, quando nós temos um elemento que tem baixo ponto de ebulição, nós o chamamos de volátil. Então o que é um elemento volátil? É um elemento que tem baixo ponto de ebulição. Então, quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil. Volátil significa evaporar com facilidade. Então, obviamente, quanto menor a temperatura de ebulição, mais fácil ele vai evaporar. Então, ele é mais volátil, certo? Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu vou parar por aqui com o vídeo de propriedades da matéria. E eu vejo vocês na próxima apresentação.